Olá, boa noite. Estamos vindo aqui, eu e a Cida, para a gente fazer a nossa última live desse ano. Hoje é dia 8 de dezembro e a Cida já chegou aqui. Cida me pede para entrar, por gentileza, que daí a gente já vai fazer a chamada. Isso, que bom. Muito bem-vindos todos. Ok. Olá, Cida, tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde, final de tarde, início de noite para todos. Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada mais uma vez, né, de estar aqui com a gente, para a gente fazer esse papo sobre constelação familiar, à luz da organizacional. Muito bom, muito obrigada. É a nossa última live desse ano, né? Muito. E tem Então, eu que agradeço essa oportunidade que a gente criou, né, juntas esse ano aí de falar nas três lives, essa é a terceira, né, de falar sobre a parte organizacional, a parte profissional e o olhar sistêmico, né, que é super importante depois, pelo menos eu, né, depois que eu descobri esse mundo sistêmico em todas as instâncias, em todas as áreas, e ainda mais na organizacional, que é onde eu mais atuo, ficou excelente. Foi muito, eu diria assim, foi muito revelador. Eu acho que essa é a verdade. palavra, revelador. A sistêmica tem sido uma ferramenta de autoconsciência maravilhosa para mim também. Eu sou muito grata. Embora eu estou terapeuta há alguns anos, eu tenho uma carreira organizacional muito longa e foi uma base muito importante, né? Então, assim, o organizacional tem um espaço muito sagrado no meu coração. Participei de muitos trabalhos dentro de grandes organizações, de médias e de pequenas, dentro de organizações, né? E é maravilhoso. E eu fico muito Sim. contente dessa parceria, assim. Na, quem quiser depois dar uma olhada aqui nos vídeos gravados, a gente tem os outros capítulos, que são perguntas e respostas que a gente está fazendo sobre esse olhar sistêmico à luz das constelações, nas profissões, no trabalho, nos nossos posicionamentos, né, enquanto profissionais. E a Cida tem trazido aí uma contribuição muito grande. A gente tem gravados lá os outros episódios. E hoje a gente tem algumas perguntas, Cida, para a Isso. gente continuar, né? Isso, então a gente também gostaria de só falar para as pessoas, para a gente aproveitar, né, e também otimizar o tempo, nós não vamos ficar, vamos dizer, anunciando e saudando todas as pessoas que entrarem, porque isso vai interrompendo um pouco também a linha de raciocínio e as pessoas que estão ouvindo. É algo que nós combinamos já desde lá do início, né, Darlene? Então a gente saúda agora no início todas as pessoas que estiverem entrando, que estiverem privilegiando aí esse momento da sua vida, do seu tempo, ainda mais nesse mês, né, que todo mundo está sempre dizendo que está na correria, que o ano está acabando, etc. Eu aproveito para dizer assim, quando alguém vem e diz para mim assim, até no trabalho isso é normal, estou na correria, o dia tinha que ter 48 horas, etc. Eu digo assim, um minuto de cada vez. E ainda faltam, hoje é dia 8, ainda faltam 23 dias para o mês acabar. Então, temos 23 dias vezes 24 horas, vezes 60 minutos. Olha só quanto tempo nós temos ainda para realizar tanta coisa. Eu procuro ter esse olhar, porque senão a gente é meio que engolido por esse modelo mental da correria, da pressa, né? Então, aí outra pergunta é, para que tanta pressa? As perguntas, nós fizemos várias perguntas e ficaram aí duas perguntas minhas e duas da Darleden, e a gente vai procurar nessa uma hora respondê-las. E aí a gente prometeu uma para outra, aí a gente fez um combinado de ser bem sintética, né, objetiva, para a gente conseguir essas duas perguntas, porque nós duas, quando começamos a falar, a gente não para. Então, uma das perguntas é assim, é importante eu saber quem veio antes, eu estou colando aqui, tá? É importante eu saber quem veio antes de mim no trabalho onde eu estou?
nesse bate-bola aqui. Isso mesmo. E o pessoal que chegar depois, que vê no IGTV, já recebe aqui o nosso acolhimento também. Eu entendo assim, Cida, se eu olhar dentro de uma organização, a gente vê que a organização ela teve um início. E aquele que iniciou está muito lá atrás, né? Às vezes foi um proprietário mesmo que sonhou, que idealizou uma organização e ele colocou sua energia ali. E junto com essa energia, ele trouxe lá a sua equipe, seja família ou não. Ele trouxe a sua equipe de trabalho e eles colocaram a sua energia e contribuíram. E se a organização foi dando certo, né? Porque infelizmente a gente sabe que tem estatísticas que muitas pequenas empresas morrem antes dos 5 anos, né? Então, se ela deu certo, significa que muita gente colocou energia, muita gente trabalhou, muita gente estava disponível com o conhecimento, com os recursos que tinham e com a consciência. Daí eu chego e já tem uma outra estrutura, está num outro patamar essa organização, e muitas vezes ela já está me oferecendo muito mais facilidades do que aqueles que começaram. Então, quando eu olho antes de mim quem veio, eu honro, no sentido de uma hierarquia. Foi necessário que outras pessoas viessem antes, abrissem aquele espaço, trabalhassem, criassem, melhorassem, mudassem, errassem, acertassem, pedissem, né? Olha, novas estratégias para que eu hoje possa fazer o meu trabalho, contribua por um período, porque nós também vamos contribuir por um período, não vai ser para sempre. E essa minha contribuição depois vai ficar como um legado para o próximo. É assim que eu vejo. Como é que você vê, Cida? Isso mesmo, eu vejo a importância enorme de sabermos quem esteve ali naquele lugar, o que fez, né? Não necessariamente por que fez, porque cada um tem os seus motivos, são épocas diferentes. Eu estou chegando num momento, a pessoa estava num outro momento, ali tinham outras necessidades, mas costuma-se fazer algo parecido com isso que eu vou falar aqui. Costuma-se olhar para aquele que veio antes, que fez determinados trabalhos ali, incrementou ações, fez projetos, etc. Às vezes, né, e não poucas, com um olhar de julgamento. Nossa, por que que fulano ou ciclano fez desse jeito? Às vezes a pessoa que esteve naquele lugar ainda está na empresa, que foi para uma outra área, né? E aí, esse olhar de julgamento já é algo que pode dar um emaranhado, não é mesmo? Emaranhado, para quem não sabe, né, é algo que pode ali causar uma certa confusão sistêmica. Daqui a pouco algo não está dando certo, e não sabemos por quê. Porque através dos julgamentos, que são os nossos pensamentos, já começa ali a acontecer algo que fica fora do lugar. Quando eu honro, né, como a Darleden falou, ou seja, quem veio antes, eu honro quem veio antes, sem julgamento, porque basta eu aceitar que aquilo foi feito daquela forma, agora eu posso mudar, posso fazer diferente, e com certeza vou evoluir, porque vi como foi feito antes, e só consigo fazer melhor porque vi que aquele lá teve um resultado e agora eu posso fazer, em cima daquilo, posso aperfeiçoar. Então, veja, só pelo fato de eu estar aperfeiçoando algo que foi feito antes, eu já estou ganhando, eu já estou recebendo algo de quem veio antes. E aí, se eu olhar mais além ainda, vou ver tudo que ele fez, tudo que ela fez ali, quando desenvolveu, muitas vezes estruturou uma área inteira que não existia antes de mim. Quando eu chego, já pego uma área toda estruturada. É a mesma coisa que a estrada pavimentada e antes a estrada né, de barro. Quando Barro, né? chove, quando chove tem lama, não é mesmo? Quando eu passo. Então agora eu pego daquele trabalho uma estrada pavimentada, sem buracos, sem lama. E aí, quando eu honro isso, agradeço, aceito tudo como foi e dou continuidade. E Então, tem é mais um maravilhoso. ponto. Tem mais um ponto que eu penso, que assim, se essa pessoa não está agora ocupando esse lugar que eu estou agora ocupando, ela me deu uma oportunidade. Porque se ela ainda estivesse nesse lugar, eu não poderia ocupar.
Então, eu agradeço até pela oportunidade de poder agora estar trabalhando nessa organização, fazendo este trabalho, nessa atividade, porque essa pessoa não está mais. Às vezes, essa pessoa precisou passar até por um sofrimento, como uma demissão. É dolorido, é um sofrimento. E esse sofrimento abriu um espaço para que eu entrasse. Então, de qualquer maneira, quando eu entro nessa energia, nessa atmosfera, né? De agradecer, de respeitar aquilo que foi feito. Pode ter sido diferente de mim, pode ser que agora tenha conhecimentos que vão melhorar ou fazer diferente do que foi feito, mas respeitando que serviu por um período. E às vezes o período foi longo até, né? Às vezes foram anos, né? Então, esse respeito e esse agradecimento também cria uma atmosfera que é uma atmosfera, né? A gente emana essa atmosfera, a gente transpira essa atmosfera, que as pessoas percebem. E aí os Sim, colaboradores percebem, os colegas percebem. super bem lembrado, Darlene, porque nem sempre a pessoa fica na empresa e eu estou ocupando um lugar de quem saiu, e só porque o outro saiu, eu posso estar ali, né? Independente do motivo pelo qual saiu, respeitar isso, né? Mas como que eu posso fazer isso de maneira. Ó, eu não paro no lugar, vocês percebem, né? Eu tenho essa questão. Então, as lives, para mim, é meio que torturante, São assim, dinâmicas, são porque dinâmicas. eu sou bem elétrica. Bom, Movimento. então assim, como que eu faço isso na prática? Né? As pessoas perguntam muito isso, né? E aí eu também adoro falar da prática. Simples. Quando eu pego um trabalho que foi feito, né? Eu ter um olhar mais apreciativo do que julgador. De vez em quando vem um agradecimento, né? Porque quando eu tenho um pensamento, né? Um pensamento de agradecer, eu estou emanando essa energia que a Darlene falou. Então, porque o pensamento é uma energia. Então, eu estou emanando esse pensamento de agradecimento, automaticamente aquela atmosfera que ela comentou ali vai se apaziguar e não vai entrar numa atmosfera de conflito, né? Uma atmosfera de incômodo. Então, Além muitas da vezes. gratidão, né? Oi? Além da gratidão, porque nós sabemos que ocupar uma vaga, sobretudo hoje em dia, né? Ocupar uma vaga que nós desejamos numa organização, ela exige uma série de possibilidades. Uma delas é que a vaga exista, né? Outra é que a gente tenha o perfil, outra é que a empresa esteja precisando de alguém com aquele perfil que a gente tem. Então, assim, não é simplesmente querer a vaga, né? Quando nós alcançamos, conquistamos, ela dá uma sensação de alegria para nós, porque nós desejávamos algo. Então, esse agradecimento Conquista, né? também. Perdão? Conquista, né? Uma conquista. Isso, e o agradecimento de, olha, agora eu estou aqui, né? Então, eu penso que é isso, né? Se a gente observar quem veio antes, agradecer pelo trabalho que fez, que agora me entrega e que eu vou fazer da minha maneira, honrar esse período, agradecer pela posição, né? Criar essa energia e essa equipe que estava lá, se tinha uma equipe, é, também honrar o que elas fizeram com essa pessoa, junto com ela, que eles aprenderam junto. E o que agora a gente pode fazer diferente? Eu penso que isso muda bastante a atmosfera do trabalho. Bastante mesmo. Então, e a próxima pergunta também tem a ver com essa coisa do fazer diferente ali que a Darlene acabou de falar. Quando eu tenho conflitos no trabalho, com as hierarquias ou com os colegas, né? Como eu posso olhar sistemicamente e fazer diferente? Então, acho que essa é uma pergunta bem, bem legal e pertinente, porque, assim, quem não tem, né, conflitos no trabalho, aliás, na vida, né? É muito comum termos conflitos, porque pensamos diferentes, somos seres únicos, então não tem como pensarmos iguais, tivemos histórias diferentes, né? Cada um veio
de um lugar, de uma cultura, de uma família, às vezes de cidades diferentes, estados, até países em alguns casos. Então, não tem como não termos pensamentos diferentes e, portanto, daí virem os conflitos. E como que nós podemos lidar com isso no dia a dia de forma, com um olhar sistêmico, né? De forma a fazer diferente para, não necessariamente para evitar o conflito, porque ele vai existir e muitos conflitos são saudáveis. Aliás, eu acho que todo conflito é saudável, né? Se a Porém, gente como eu... aprender a lidar com ele, sim. Oi? Se a gente aprende a compreender que o conflito são opiniões diferentes, são formas de olhar diferentes, são valores diferentes, e aí a gente trabalhar respeitando os olhares, ele pode ser um movimento de aprendizagem do conflito. É Se a gente saudável, levar né? para o lado pessoal, e se a gente se sentir ofendido, magoado, a gente acaba não conseguindo trabalhar com esse conflito, né? Sabe que quando fala em conflito, eu me lembro de todas as experiências que eu já tive em organizações e realmente sempre tem conflito, né? Mas assim, eu vou trazer umas memórias aqui. Se alguém me traz, né, terapeuticamente, alguém me traz uma situação de conflito no trabalho, eu vou perguntar para a pessoa se o conflito é com mulher ou com homem. Eu vou fazer primeiro essa pergunta e eu vou explicar por quê. À medida que a pessoa me fala, por exemplo, não, é com mulher, ok. Você já teve esse conflito com outras mulheres na sua vida, e na sua carreira, em outras empresas? Se isso é algo assim que acaba sendo meio recorrente, eu faço um convite para a pessoa, para a gente também dar uma olhadinha como que é a relação dela com a mãe dela. Pode ser, não dá para a gente dizer, né? Mas pode ser uma transferência. Pode ser que aquela pessoa, quando está olhando aquela outra mulher, ela está vendo talvez uma memória, ela está se acionando um gatilho de memória e está trazendo memórias que não é dessa parceria do trabalho, desse colega, e sim muito mais da sua infância. Pode ser. A mesma coisa pode ser com o homem. Agora, pode ser também que seja uma coisa muito assim, pontual. E aí eu vou também perguntando para a pessoa, né? Vai me contando um pouco mais o que esse conflito faz em você, no seu corpo. Se é medo, se é insegurança, se é raiva. E aí eu vou junto com ela buscando também a memória da onde que esse conflito talvez tenha inicialmente sido vivido e que hoje está repetindo, para que ela possa então olhar diferente e ver aquela pessoa de uma outra maneira, porque como adultos o conflito, como você falou, ele pode ser saudável. Como adultos eu posso me colocar minha opinião, colocar minha forma de trabalhar, sem precisar me impor, sem precisar gritar, e posso ouvir o outro. Mas se tem algo que essa palavra não vai sair. Obstaculariza. Que põe obstáculo. Nisso, pode ser que eu estou realmente entrando em alguns gatilhos de memória e que tem algo que tem uma transferência. E por que eu falo que eu olho para a mãe e para o pai? Porque muitas vezes aconteceu isso, né? Uma autoridade, uma crítica, uma crença de que eu não posso me comunicar, falar diante de alguém que seja uma hierarquia. Enfim, Sim. tem uma série de questões, né? Se eu preciso abrir a porta só um pouquinho. Inclusive, continuando aqui, por exemplo, posso dar um exemplo meu, né? Num determinado momento, eu percebi, estou falando aqui de um exemplo meu. Num determinado momento, eu percebi que eu tinha uma questão com autoridade, né? E aí, comecei a buscar, lógico, no momento que eu percebi isso, lá atrás, eu não sabia, eu não tinha o conhecimento da visão sistêmica, né? Nem das constelações. Então, mas aí, inicialmente, eu tinha outros conhecimentos e comecei a buscar onde eu tinha tido questões com autoridades lá atrás, na infância, e fui buscando essas informações, né? E aí eu percebia que eu tinha, com professores, já lá na fase de criança, né? Eu tinha uma visão de autoridade como se eu fosse privada de liberdade.
né? E às vezes Liberdade de se comunicar, né? De poder falar, né, o que pensa, né? liberdade de se comunicar, liberdade de escolha, liberdade de... então, uma série de liberdades que eu era tolhida, automaticamente isso me fazia, né? E aí eu tinha duas posturas. Ou eu desafiava essa autoridade e queria provar para essa autoridade que eu dava conta, né? Sim. Ou eu ficava só com a raiva da criança, né? E se a autoridade fosse forte demais, eu me calava e engolia, né? Então eu tinha essas posturas. Depois eu fui descobrindo na visão do sistêmico que tinha a ver com a autoridade dos adultos na infância, sim, porque eram 6 adultos e eu de criança. Então eu fui buscando ressignificar isso, olhar para eles, ter a visão, né? Eu sinto muito, aceitar tudo como foi, assim, eu fui começando a fazer isso. Foram muitas vezes eu comigo mesmo, quando olhava fotos, quando pensava. Fui fazendo isso com cada um desses adultos, né, que não só da família, mas depois os outros, mas inicialmente esses 6 que eu percebi que faziam muita diferença para mim, que era aquele olhar de criança, né, que não tinha nada a ver com eles, tinha a ver comigo, né? Como essa criança recebeu tudo isso. E melhorou muito, muito, muito. Não vou dizer que de vez em quando a criança não tem uma recaidinha, mas assim, nada se compara ao que era antes. Outro dia eu atendi uma senhora de mais de 70 anos e ela comentou que ela estava compreendendo agora, né, com as dinâmicas da sistêmica, que ela não precisava dar satisfação para os filhos, porque ela tinha dado muita satisfação para o pai quando era jovem. Ela teve que fazer muitas coisas contrariadas, ela e a mãe. E ela continuou nessa postura com o esposo, depois com os filhos. Então, assim, olha como realmente nós levamos essa. É uma crença, né? Uma crença que não nos deixa fazer diferente. Por isso que o pessoal dá nome de crença limitante, né? Porque não deixa a gente fazer diferente, nos limita a mudar. Mas a hora que nós entendemos que nós acreditamos naquilo e que nós carregamos essa crença por muito tempo, e aí a gente está disponível a não querer fazer mais, a gente começa a mudar. E é bem isso. E muitas vezes nós levamos essas crenças para o trabalho, porque essas crenças vêm de casa, né? E hoje eu vejo nas escolas, mas assim, construtivistas, nessas escolas em que os alunos têm mais condição de sentar em roda, de conversar, de expor suas opiniões, está se construindo um caminho para que as pessoas possam falar, se comunicar, dizer o que pensam. Independente se isso vai agradar o outro, não é só dizer o que eu penso. Depois nós vamos ver como que a gente vai construir isso, né? E que rico que é o ambiente organizacional, eu trabalhei em alguns. Que rico que é o ambiente organizacional no qual isso é possível, onde a comunicação, onde se falar o que pensa, o que se sente é possível, né? Mas depende da organização. A própria organização, se ela for mais familiar, ela pode trazer essa crença, né, Cida? Essa Sim, crença ainda de uma rigidez na linguagem da análise transacional, de um pai crítico que diz o que deve fazer, pai, uma autoridade crítica, que diz o que deve fazer, como deve fazer e que só pode ser feito daquela maneira. E não pode se construir uma outra abordagem, né? E às vezes as pessoas acabam se conectando e vendo nessa organização situações similares que elas tiveram na casa delas e repetem os padrões. sim. Porque as decisões, quando elas não são construídas, não são participadas pelas pessoas, né? E são impostas, elas têm uma tendência de não serem absorvidas, bem absorvidas, né? E daí as pessoas passam a não ter o mesmo comprometimento que teriam se tivessem participado da decisão. Então, isso acontece muito nas organizações porque não quer se perder tempo, né? Então, um exemplo prático. Ah, eu não quero perder tempo, né? Tem um líder que chega às vezes e diz assim para mim: Ah, eu não quero perder tempo. Cada vez eu tenho que sentar com todo mundo para construir uma decisão. Então, claro, coisas simples não é necessário. Muitas vezes você já conhece seus liderados
e já, quando conversa, dá alguma decisão e automaticamente todo mundo já sai concordando com aquilo, ok. Mas às vezes tem algumas coisas mais complexas que também você sabe que depende muito do comprometimento deles para dar certo. O meu posicionamento é sempre assim: participe. Participe a todos para que aquela decisão seja construída, porque você pode achar que vai ganhar tempo, mas depois, com as questões que ocorrem no decorrer desse projeto, ou dessa decisão, da consequência dessa decisão, a falta de comprometimento, a não aceitação, o não cumprir os prazos, etc., o sabotar, né, que isso acontece muito, é, faz novamente o tempo que antes era tão precioso ser perdido. Eu Então, tive você um pode excelente estar tudo líder. isso lá atrás, já na construção. Eu tive um excelente líder numa das organizações que eu contribuí, que ele fazia essa participação para o grupo todo. Nós éramos em 10, mais ou menos, líderes dele. Ele participava do projeto, depois ele determinava cada um a sua parte, né, de responsabilidade, mas daí ele acompanhava individualmente. Então, ele acompanhava cada um, porque cada um tinha o seu jeito de fazer, o seu tempo, a sua maneira, e depois ele reunia de tempos em tempos essa equipe toda novamente para ver como é que o projeto estava andando. É bem bacana, porque é um líder que fica acompanhando, observando, mas permitindo que cada um tenha o seu jeito de trabalhar. E, ao mesmo tempo, quando era necessário, ele dava aquelas pressionadas necessárias, né? Sim, Prazo, a forma, ou você tinha lá que negociar com ele alguma coisa e era você com ele, né? Eu acho que é bem importante. E aí, você me permite fazer a próxima pergunta, porque eu acho que vai ajudar? sim, Quer dizer, eu acho que vai, né? Vamos ver, a gente falou disso aqui, né? É, como é que eu aprendo, né, a respeitar as minhas emoções no trabalho e usá-las como ferramenta de autoconhecimento? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque se eu sou um líder e eu preciso conhecer as minhas emoções, porque eu vou passar por riscos, eu vou passar por desafios, eu vou ter prazos apertados, eu vou ter pessoas que às vezes não estão na mesma urgência que eu, né? Ou na velocidade que eu tenho, ou na motivação, e ao mesmo tempo a equipe também vai estar em movimentos, nem sempre nem sempre é uma orquestra. Seria maravilhoso que fosse, mas o que eu digo, para ser uma orquestra se treina muito. E antes de apresentar a filarmônica, brigaram, discutiram, o instrumento pulou a corda, um ficou bravo porque a nota não saiu, o outro reclamou que entrou no tempo errado, mas no dia da apresentação deu certo. Mas até lá foram muitas emoções, né? Então, assim, como é que eu aprendo a respeitar as minhas emoções no trabalho e usá-las como ferramenta de autoconhecimento? Essa é uma praia que eu gosto muito. Você também gosta, né? sim. Então, eu vejo da seguinte maneira aí. Primeiro, né? Será que eu percebo as minhas emoções? Então, no trabalho que eu faço com os líderes, a primeira questão que vem é assim: eu fico atento às minhas emoções, eu sinto, eu percebo, eu me permito sentir, ou eu passo batido e nem sei o que eu senti quando houve aquela questão, ou até posso sentir, você sente, mas não percebe e não para refletir por que eu senti raiva quando fulano falou tal coisa? Por que eu me indispus e já reagi e falei tal coisa naquele momento, né? Por que quando o cliente me pediu desconto, eu já concedi de forma tão imediata, né? E não valorizei o meu trabalho e não pude argumentar que aquele valor cabia, ao invés de já querer dar um desconto. Então, assim, será que eu fico atento e percebo as minhas emoções? E aí a gente começa a trabalhar, eu gosto de trabalhar muito isso, né? Eu começar a me perceber, né? O que eu estou sentindo? Porque se eu não fizer isso, é muito mais desafiador eu me conhecer, né? Porque daí eu vou me dando rótulos,
como assim, às vezes a gente dá para os outros, também a gente se dá muitos rótulos. Ah, eu sou ansioso, eu sou assim, eu sou tímido, eu sou impulsivo, e assim sucessivamente. E não sei exatamente por que eu sinto isso. E você falou, logo que nós entramos, a questão do estar sempre correndo, né? O estar sempre correndo não me permite sentir, porque eu me atropelo em tudo, né? Inclusive até no meu pensamento, né? Porque daí tem que estar sempre fazendo, fazendo, fazendo. Parece que eu estou sempre lutando, né, contra um dragão gigantesco, que é esse relógio, né? Eu penso que respeitar as emoções ajuda bastante a eu me humanizar, né? O computador não precisa respeitar suas emoções porque ele não tem, ele vai lá e quer. E daí você fica sem, né? E quando a gente estava aí passando algumas coisas, o meu computador travou. E eu tive que desligar tudo, esperar um tempão. Ele levou mais de 30 minutos para ele religar e se organizar de novo, né? Daí você foi fazendo aí por aí. Tá tudo bem, né? E assim, quando eu também posso parar um pouco e me dar esse direito de sentir, de observar, nas minhas relações vai ficar muito melhor. E se a gente olhar de forma sistêmica, né? É, quando eu estou lá dentro dessa organização, se cada um tiver esse espaço de pertencimento, de poder ter, né, um lugar ali, de sentir que pode ser quem é, se valorizar, porque cada um é valorizado pelo que contribui, né? Então, eu posso ser quem eu posso entregar o que eu tenho, eu posso sentir quem eu sou, pode ser, na minha visão, pode ser muito mais inteira essa relação. Porque daí eu posso realmente chegar para a Cida e dizer, nossa, Cida, sabe que essa situação me trouxe uma emoção que não foi legal. Eu preciso sentir isso, preciso trabalhar, porque provavelmente isso não é seu, não é com você, é meu isso, né? Você só foi o meu gatilho para isso. E se eu fizer isso hoje, não vai ficar o quê? Um resíduo para que a nossa relação amanhã não fique um problema. Porque a gente vai juntando muito resíduo, né, nas relações. A gente não fala, a Sim. gente não sente, a gente só vai juntando aquelas emoções que perturbam e daí fica difícil conversar com o cara do comercial, né? O cara do comercial é daquele jeito. Daí eu já rotulo e entro no julgamento. E daí o cara do comercial vai dizer, né? Mas aquela pessoa lá da logística é daquele jeito, impossível. Mas na verdade não, né? Como você disse, temos crenças, valores, né? Temos histórias diferentes. Algo que nós fizemos aqui trouxe uma memória e de repente eu nem posso sentir. E aí fica muito confuso, né? Porque daí a gente fica assim, trabalhando, meta, 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 mas sem saber o que está acontecendo dentro de mim, dentro dessa organização, dentro dessas relações. Daí não tem relação. Aí arranja todas as confusões, por isso que a gente fica mais emaranhado, né? Enrolado um no outro, né? Assim, Sim. eu fiz um pouco de confusão aqui para falar disso, mas é que eu acho muito importante a gente ter um espaço para a gente. Mas não que a organização vai te dar esse espaço, não é uma sala de descompressão que eu estou falando. Estou falando de um espaço para a gente, de eu me retirar um pouco, olha, gente, deixa eu respirar aqui para entender o que aconteceu aqui. De eu ter o meu espaço terapêutico, onde eu vou contar, né? Olha, no trabalho tive um gatilho assim. Hoje a gente já pode falar essa palavra, a gente já sabe, né? Eu estava em relação lá com o diretor e de repente ele falou uma coisa e eu senti um medo enorme e travei. Ou o fulano da logística lá sentiu uma raiva, agora eu não consigo mais conversar com ele. Você entende? Sim. Como é que você lida aí com a tua equipe, com os teus clientes com relação às emoções, Cida? Então, e essa questão, eu tenho o hábito muito de perguntar o que você está sentindo, né? O que sentimento te causa, te dá quando isso aconteceu, né? Porque muitas vezes vem com a consequência, mas eu não está olhando para a causa. Então, eu procuro perguntar isso, permita e fazer alguns exercícios, muitas vezes, para que as pessoas se acostumem, se exercitem, exercitem o sentir, porque é um exercício necessário ainda mais dentro do ambiente organizacional. E aí, como no ambiente organizacional nós vivemos muito tempo, nós acabamos levando esse não sentir, que não quer dizer ser insensível, é só não perceber o que sente.
nós às vezes levamos isso para outros ambientes. Porque imagina se eu fico 8 horas, 9 horas por dia no meu trabalho e lá eu não me permito sentir, eu vou levar esse hábito também para outros ambientes. Então, o que eu tenho feito é estimular as pessoas a sentir mais, né? Então, eu tenho uma amiga que até diz assim, é, eu aprendi com a minha amiga Cida, a sentir. Então, vou dizer agora, eu estou sentindo isso. Ela diz isso. Então, eu acho legal, porque se eu me permito sentir, como você falou, eu tenho mais facilidade de pertencer àquele grupo. E se eu exponho, né? Porque às vezes eu sinto, me permito, mas nem sempre eu exponho. Então, é estimular as pessoas a falar de sentimento. Eu me lembro a primeira vez que nós fizemos uma carta de valores construída em toda a equipe e que veio o valor amor. E você não tem noção, foi uma discussão enorme. Isso foi 2006, então já tem 15 anos, né? E foi muito interessante porque eles discutiram tanto e alguns diziam assim, não, amor não cabe numa carta de valores numa empresa. E a outros diziam, não, mas cabe. Daí foi aquela coisa toda, assim, até que a gente chegou na conclusão de que a gente ia incluir a palavra amor na carta de valores. Mas foi bem desafiador, porque muitos não concordavam e achavam que aquilo não tinha a ver com um valor de empresa. Hoje eu escutei algo muito bonito que dizia assim: o que é estar vivendo no propósito? Estar vivendo no propósito, está vivendo aquilo que o teu coração está pedindo, né? Aquilo que o teu coração se sente bem. E o coração fala de amor, né? E então, assim, cabe sim. Mas eu fiquei aqui te ouvindo e me veio aqui uma pergunta assim: é, todas essas não oportunidades, né? Todas as oportunidades que eu perco de sentir no trabalho podem ficar uma carga muito grande para quando eu volto para casa. Porque eu posso voltar para casa pesado, irritado, enfurecido, frustrado, magoado. E aquele momento que eu tenho para desfrutar do meu descanso, do meu lazer, da minha família, de estar num movimento de amor, eu posso perder, porque eu fiquei com esses resquícios, né? Essas sujeirinhas do dia que eu não consegui expressar, de que eu não consegui colocar para fora, eu não consegui transmitir que estavam me incomodando. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a dizer, olha, me permita discordar. Eu não consigo pensar assim, mas vamos tentar encontrar um ponto em comum, né? Porque isso me incomoda. Esse jeito como está sendo me colocado, está me sendo exigido, está sendo colocado para eu fazer, para eu me posicionar, me incomoda, está me ferindo. Então, isso é uma forma de me expressar. Não estou dizendo que você está errado, só que eu não estou conseguindo. Então, me permita discordar, para que eu possa achar um outro jeito. E quando eu faço isso, eu ganho um fôlego. O fôlego Um de dizer, alívio, bom, né? desse jeito não dá, mas deve haver uma outra forma. E vamos procurar, então, uma outra forma, né? Mas eu também só me sinto apropriada de falar dos meus sentimentos quando eu estou presente. Porque se eu estou nessa correria, nesse ritmo de fazer, de entregar, lutando mesmo, né, contra tempo, eu perco a minha lucidez. Daí eu fico Sim. bem confusa e daí a emoção vem e me pega mesmo. Hoje em dia tem sido uma prática muito, muito forte para mim observar o meu corpo e observar o gatilho que trouxe a sensação. Eu realmente faço um escaneamento, né? Quando foi o primeiro momento que eu senti, por exemplo, esse frio na barriga que eu senti outro dia, né? Ok, o que aconteceu? Aonde que eu estava? Quem falou alguma coisa? E aí eu vou buscar. E eu encontro, sim. Eu encontro memórias lá da minha infância, da minha adolescência, que trouxeram um incômodo
que não foi trabalhado e que hoje só se repetiu. Então, olhar para as emoções, para mim, tem sido muito importante, tá? Tem sido libertador, na verdade, né? Eu tenho ajudado muita gente a olhar também. Muito bem, nós temos aí uns 15 minutos mais ou menos. Temos mais perguntas aqui? Como é que tá? Tem uma pergunta sobre olhar para a competição, que é Opa, muito comum e foi criada também, né, no ambiente de trabalho. E de que modo, né, o lugar que ocupo influencia sistemicamente. Ah, isso aí já é uma outra pergunta. É como olhar para a competição criada no mercado de trabalho de forma sistêmica. Então, a competição, a meu ver, ela foi estimulada, né? Muito estimulada. Eu me lembro, inclusive, de na conversa com muitos colegas, que tinham empresa, líderes, etc., dizer que ele usava a competição ele ganhava com a competição entre os funcionários. Então, isso me fazia refletir sempre, nossa, mas eu não, aquilo me permita discordar. Na época eu não sabia essa frase para dizer para eles, né? Mas eu ficava na minha ali só refletindo, mas eu não concordo, eu não quero usar a competição entre eles para achar que isso vou ter uma vantagem nisso. E a competição é algo que, para mim, mesmo no mercado, né, no mercado em geral, eu não, alguém talvez consiga mudar o meu pensamento de alguma maneira, ou trazer um argumento que até me faça refletir, mas eu não consigo, aceitar que a competição, da forma como ela é hoje conhecida no mercado, ou mesmo entre as pessoas no ambiente de trabalho, ela é saudável. Porque eu não concordo com assim, eu não para eu ganhar, você não precisa perder. Então é dessa maneira, eu vejo muito aquela coisa do dar e receber, né? Hoje mais ainda, né? No conhecimento do sistêmico. É, então essa parte da competição eu vejo que a gente precisa ressignificar, mas ainda existe e é muito presente nos ambientes organizacionais. sobretudo se há temperamentos mais dominantes, né? Os temperamentos dominantes, eles têm uma necessidade de se arriscar e têm uma necessidade de competir, né? É como se fosse assim um combustível para eles, né? Durante muito tempo, eu orientei carreira e empresas para que nós entendêssemos como que as equipes poderiam trabalhar de uma forma mais orgânica, para que cada um contribuísse com aquilo que tem de melhor, né? E esse temperamento competitivo, esse temperamento mais, mais que puxa mesmo, ele até é muito importante, porque senão às vezes a gente não chega, não alcança, mas ele precisa e pode ser usado de uma forma saudável. Né? Quando ele é feito, inclusive, se ele é feito por um temperamento que não é competitivo, ele destrói, porque aquela pessoa não consegue dar a sua energia daquela maneira. Ela tem uma outra forma, ela é contributiva. Eu me lembro de uma reunião que eu estive, onde eu trabalhava fortemente, porque era uma organização muito competitiva, fortemente com diretores competitivos. Eles eram mais dominantes e competitivos. Fortemente era assim o perfil da organização. Mas nesse dia me chamou a atenção porque aquele diretor não era, ele era colaborativo. E já foi assim para mim uma quebra de olhar, uma quebra de paradigma, que eu estava na reunião e trazendo alguns elementos de discussão e ele disse só um pouquinho. Ele pegou o telefone, entrou no Viva Voz com 3 ou 4 pessoas da equipe e disse: olha, vamos escutar essa proposta. E eu, hã? Né? Não estava acostumada, porque assim era sempre o diretor que decidia. E daí ele ouviu a opinião de cada um e cada um falava. Então, para mim, assim, nossa, que reunião longa. Eu estava acostumada a um bate-boca com o diretor. Mas eu falei, que interessante, porque naquele aspecto colaborativo ele envolveu cada um, ele trouxe, ele respeitou a percepção, e o que, que ele fez? Usando esse olhar da sistêmica, ele deu lugar. Ele deu lugar para cada um pertencer, cada um poder
contribuir, cada um realmente valorizar aquele trabalho que fazia. Não ficou só com ele, né? E a partir daquele momento eu comecei a enxergar um pouco mais amplo esse olhar. Competição é importante, mas não desse jeito que a gente acaba meio que se matando, sabe? Aquela coisa assim, um querendo comer o outro, essas expressões que tem no ambiente organizacional, matar 3 coelhos com uma cajadada só, matar um leão por dia. Eu digo, gente, eu vou chamar o Ibama, vocês param com isso, eu fico sempre brincando com isso. Mas são crenças. E se a gente olhar de forma bem sistêmica, a gente vai encontrar no antepassado desse que puxa uma necessidade de ter feito um movimento bem duro para poder sobreviver, né? Sim, E daí, né, Darleden, é bem legal a gente falar disso, porque naturalmente os nossos ancestrais, eles precisaram, né, e nós em muitos momentos ainda temos alguma necessidade de preservação em algumas questões, mas muito menos que eles tiveram. Então, as memórias que a gente traz deles é que fazem a gente ter ainda esses resquícios de competição selvagem, eu diria assim, né? Então, é muito legal também a gente falar aqui, né, que entendamos as pessoas que são, assim, mais competitivas, mais aguerridas nessa questão da competição, porque com certeza eles trazem essas memórias, eles trazem isso lá da ancestralidade. E também não julguemos, né, porque até um tempo atrás eu realmente julgava muito. Em alguns momentos, quando, como você falou, quando eu não estou na presença, também acabo julgando, né? Mas quando estou na presença, penso, opa, peraí, né? Vamos entender aí que a pessoa não está tá trazendo memórias e está honrando alguém, né? Tá repetindo padrões, etc. Porque nós viemos desse olhar e dessa vivência. Então, a competição ainda está em nós, ainda está muito, muito enraizada em nós. Mas eu creio que quanto mais, e eu percebo nas novas gerações chegando aí nos ambientes colaborativos, coworks, etc., que isso está mudando e é maravilhoso. A gente começa a olhar para essa galera jovem aí, é maravilhoso. Eles não se preocupam mais aquele negócio de alguém vai roubar minha ideia. Eles têm softwares colaborativos, eles têm plataformas colaborativas para um ajudar o outro, né? Eu vejo na área de desenvolvimento de software, que a minha filha me fala às vezes, né? Não, entra naquela plataforma, a gente fala o problema que a gente tem, e tem alguém sempre que eu nem sei de onde, às vezes do outro lado do mundo, me dando soluções. Eu disse, nossa, que sonho, não até é? porque é um mundo mesmo do pensamento, das ideias, da criatividade, e ele precisa dessa troca. E precisa que um melhore no sentido de que adicione algo para contribuir e fazer diferente, né? Sim, Graças ao YouTube, não existe nada que eu precise que eu não encontre uma resposta. Você vai lá, alguém gravou alguma coisa para você, isso é altamente colaborativo, né? É, e é muito importante a gente agradecer essas pessoas que colaboram, né? Dar likes, se inscrever em canal, agradecer para valorizar mesmo, porque ela sim, parou o tempo dela, poderia fazer outra coisa e ela contribuiu para mim. Alguns sim. contribuem um trechinho assim, outros um trechinho assim, outros um trechão. Outro dia eu precisava Não, fazer alguns movimentos no computador, assim, e eu peguei 3 vídeos diferentes. Cada um adicionou um conhecimento para que eu pudesse fazer a minha parte. E eu fiquei muito feliz. Falei, gente, vocês foram professores para mim, né? Obrigada. Então, assim, é diferente, né? Os mercados também estão se montando de forma diferente. Mas eu penso que, se a gente olhar de forma sistêmica, é realmente perceber que é na minha história que me fez precisar competir. Porque se eu não tivesse o meu bocado, como a gente fala às vezes, se eu não tivesse conseguido o meu bocado, eu teria ficado sem comer. Né? São memórias que eu carrego, muito arcaicas, mas que eu carrego. Se eu não tivesse invadido o território, teria invadido o meu. Então, são coisas que a gente às vezes carrega e que, à medida que a gente pode compreendendo, a gente pode fazer isso de outra maneira, de forma saudável. Né?
e entrar nessa colaboração, entrar no colaborativo não quer dizer que a gente não vá precisar ter números, não quer dizer que a gente não vai precisar ter metas, não é isso. Não quer dizer que não vai precisar, às vezes, ter um dominante que ajuda mais, né? Um dominante também ele puxa, ele é bom, ele contribui. Se ele for um dominante Sim. com uma boa articulação, ele vai trabalhar você com uma motivação para você fazer, né? Então, assim, a gente pode usar esses aspectos que são positivos, mas não precisa ser essa forma como você falou, selvagem, né? Acho que dá para a gente começar a repensar, dá para repensar. E aí, Se faz mal para mim, né? Se oi? faz mal para mim, e se faz mal para mim, sobre tudo isso eu tenho que repensar, né? Se esse lugar é para mim, né? Sim, exatamente. Muitas pessoas, né, não, pelo perfil que elas têm, elas não ficam em ambientes assim, né? E outras não. Outras, pelo perfil que elas têm, elas buscam ambientes assim. Então, tá tudo certo. A questão é você, novamente voltar para aquela questão lá anterior, né? O que eu sinto, o que eu sinto me faz bem ou me incomoda? E se eu sei disso, eu vou ter mais facilidade de pertencer e de estar no lugar adequado para mim, né? E eu vejo também esse movimento muito legal agora que os jovens estão. Eu tenho feito muitas entrevistas, né, para seleção de pessoas, e aí para ajudar lá o pessoal a crescer a equipe, e aí eu vejo muito os jovens preocupados com isso, preocupados em conhecer o que eu vou fazer, como que muitas vezes declinando de vagas, porque não é aquilo que eles querem, né? Muitas vezes estando num lugar e querendo sair de lá, daí eu questiono, eles dizem, porque aqui eu não consigo me desenvolver, porque aqui o perfil é assim, assado. Então, assim, o que há muitos anos atrás a gente percebia que existia mais restrição, as pessoas tinham muita necessidade de segurança e de preservar o seu lugar ali e tinham muito medo de arriscar, né? Entre aspas, a sair de um lugar e ir para o outro, tinham medo de não encontrar um emprego, coisas assim. E hoje eu percebo que os jovens têm muito mais esse perfil de se incomodar com com o status atual e buscar um lugar melhor, um lugar mais adequado com o que ele deseja, né? Eu acho isso fantástico. Muitas vezes eu escuto empresários e líderes dizer assim, nossa, mas essa juventude agora não quer ficar, não isso, não aquilo, é muito apressado. Eu disse, olha, com relação à pressa, cada um vai aprender, né? Qual é o melhor? Eu já vi muitos aprenderem que já estão aprendendo que não adianta ficar tão pouco tempo sem experimentar o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eles não ficam mais, não, se eles não se sentirem bem. Então, eu acho que isso é muito bom. E aí já vem um link com a coisa da competição. Muitos deles não estão ali naquele ambiente de trabalho para competir com os outros e para provar para alguém que ele pode, que ele consegue. Ele está ali mesmo para encontrar o seu lugar. E se não for bom, ele busca outro lugar. Tá tudo certo? E é muito lindo, né? Porque cada um tem um lugar, né? E quando a Sim. gente respeita isso, é muito bacana. Quando a organização respeita o lugar de cada um que veio antes, o lugar de cada um que está no presente, né? Quando a gente respeita o lugar de cada um que veio antes, né? O nosso lugar e os futuros que vão chegar, as coisas vão ficando mais leves, né? E aí a gente vai aprendendo e vai mudando, né? Claro que a gente não vai poder comparar as organizações de 1900, não vai dar, com as organizações de 2200, não vai dar, porque são outros recursos, outras consciências, as pessoas vão mudando. E nós estamos aqui, né, no meio das transições, né, porque nós estivemos um pouco antes, né, vivemos um período de organizações onde elas tinham um determinado modelo, depois elas mudaram para um modelo super competitivo. Depois elas mudaram para um modelo mais colaborativo, mas estamos ainda aprendendo a fazer. Né? Então, assim, nós trazemos um pouco da experiência de ter visto. E os meninos e meninas estão aí vivendo mesmo, construindo esse novo presente, né? E é maravilhoso.
Cida, são quase 7 horas. Como é que você está? Não, eu acho que a gente poderia ir já fazendo uma conclusão. Até tenho, eu estava lendo uma frase aqui que eu gostaria de trazer, mas eu acho que essa frase vai dar pano para manga. Então E traz a essa frase e deixa o pessoal refletir. a gente pode, exatamente o que eu pensei, olha só a sincronicidade. Eu pensei em trazer a frase e depois, numa próxima live, quem sabe a gente fala disso, né, em 2022. Deixando já um agendadinho. É, é que é uma ordem da ajuda, dar o que temos e tomar aquilo de que precisamos. Então, eu creio que isso tem a ver com que isso que a gente estava falando, da competição, né? E também tem a ver com quando nós estamos no ambiente de trabalho, né? É, na competição existe um pouco dessa questão aí de será que eu não estou dando demais, não estou dando de mão beijada para essa pessoa algo e depois ou ela não vai me retribuir, ou ela vai pegar a ideia para ela, sei lá, inúmeros cenários que se cria. Então, eu penso que essa ordem, ela dá uma amplitude muito legal para esse tema aí. Dar o que temos e tomar aquilo de que precisamos, né? Ok, vou guardar para a gente falar na nossa próxima live. Eu vou deixar até marcadinho aqui também para a gente não esquecer. Então, agradecer Podendo, a todas as pessoas aí que nos acompanharam, que entraram aí na nossa live. A gente falou no início que não iríamos ficar falando no entremeio, né, de quem estava entrando, para é, não tirar a atenção dos que já estavam, mas eu vi que várias pessoas entraram depois. Vai estar gravado, né, Darleden? vai ficar gravado. E também está E, gravado os anteriores que nós fizemos, com outras perguntas também, né? Desse trabalho de olhar para a profissão, trabalho, carreira, né? Está lá também no IGTV. Está no Darleden.oficial, né? Fiquem bem à vontade para acessar. E também agradecer todo mundo que entra depois. A gente sabe que tem bastante pessoas que sim. entram depois. Muito, muito obrigada por todo mundo que entra depois, o pessoal que compartilha. Muitas pessoas depois acabam até mandando no privado para nós algum comentário e a gente agradece muito, né? O agradecimento, muito obrigada mesmo. E é uma satisfação a gente poder compartilhar o que nós conhecemos e levar para vocês um pouquinho da sistêmica com um olhar organizacional, né, Cid? Isso, é uma satisfação, é um prazer mesmo, né, da gente poder falar disso e queria também colocar aí à disposição para qualquer dúvida, né, que tenha ficado aí nessa nossa fala, nos coloque ali no direct, e a gente vai respondendo, vai esclarecendo o que for possível, né, e dizer que ano que vem temos novidades aí, e vamos com certeza falar um pouco mais desse assunto que é tão rico e que com certeza em uma hora não é possível falarmos tudo, né? Mas super gratidão, Darleden, super gratidão a todas vocês que estão aí, todos vocês que estão aí. E se a gente não estiver mais, né, e provavelmente nós duas, pelo menos, não vamos estar reunidas aqui nesse canal aqui, queria desejar a vocês aí um mês de dezembro de muito preparo para o novo ano que virá e que em 2022 nós tenhamos aí muito mais colaboração, falando do tema que a gente acabou de citar, que nossas organizações, né, nossa vida profissional seja ainda mais produtiva no sentido de ter esse olhar sistêmico, seja mais do pertencer, né? Muito mais do equilíbrio do dar e receber, muito mais do amor, né? Porque com certeza isso também vai trazer, e eu acredito que vai trazer ainda mais lucratividade, rendimento, né? Remuneração, boas remunerações, porque precisamos disso também para viver, e vai trazer mais equilíbrio em tudo, em tudo. Isso é o meu desejo para todos vocês que estão aí nos assistindo e para o mundo. Muito lindo. Eu aspiro presença, que as pessoas possam
perceber, né? E estar presentes nos seus dia a dias, como você falou, 60 segundos a cada minuto, né? Viver seus minutos preciosamente e viver suas emoções, permitir ser quem é, ter um lugar de pertencimento. Cida, gratidão, a gente se fala Gratidão. ainda. Gente, bom dezembro aí, viu? Vão devagar. Beijo, vou gravar Sim. aqui para vocês. Tchau, tchau. Para que a pressa? Tchau. Tchau, tchau.